gente esteve aqui visitando o Malaman, né, para fazer a entrevista que vocês viram ou vão ver ainda, não sei em que ordem a gente vai postar esse vídeo, mas acabei encontrando essa motocicleta aqui. À primeira vista é uma Fazer 250, 2005, cheia de corte, né, bastante corte aqui, mas essa moto no salão das duas rodas, na época do lançamento da Fazer, ela foi minha companheira de trabalho, né. Eu e o Malaman também, que a gente acabou de entrevistar, nós apresentávamos essa moto, que era o lançamento da época, né? Então estou bastante emocionado aqui de reviver tudo aquilo que aconteceu naquela época e poder mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a gente fazia para mostrar para os clientes a quantidade de inovação que tem nessa moto. Bom pessoal, então toda essa viagem aqui da GC Eletrônica começa aqui, né? Nessa região. Então aqui tem a caixa de admissão de ar. Então o ar ele entra por aqui, ele vai lá dentro do coletor de admissão, né? Onde fica um sensor aqui nessa moto, um sensor híbrido. Ele tem três funções. Ele controla a temperatura do ar de admissão, a pressão do ar de admissão e a posição da borboleta, né? Ele pega essas informações, manda para a ECU, que fica ali na traseira da motocicleta, e calcula o tempo de injeção, que é o tempo que o bico injetor tem que ficar aberto para buscar a mistura estequiométrica, que é a mistura mais ar-combustível mais perfeita possível. Essa mistura é chamada de lambda 1, por isso que lá no sistema de gestão eletrônica tem a sonda lambda. Então pessoal, o ar entrou aqui, passou pelo coletor de admissão, né, que fica no lugar que ficava o carburador antigamente. Esse sensor fez essas medições, né, e aí ele manda o bico injetor abrir no momento certo e na quantidade de tempo certo para ter essa mistura estequiométrica aí, né? Então vamos do outro lado da moto. Então, bom, ele fez todo aquele cálculo, né? Aqui está a borboleta que vai falar para a ECU quanto que está aberto ali, ou seja, vai usar essa informação para calcular o tempo de injeção. Esse sensor aqui, ele está acoplado aqui nessa polia aqui, né? Que é o estator da moto, e ele vai medir a posição do virabrequim e também é o medidor de pulso. Então ele calcula aqui, junto com aqueles outros parâmetros, em que local que está o virabrequim, em que ponto que está o virabrequim. Ele vai determinar então o momento da explosão da vela, né? Então ele vai mandar a bobina de ignição, mandar a faísca para que a explosão seja feita na hora certa, né? Essa mangueirinha aqui dessa moto, todo o sistema de injeção eletrônica, ele tem amortecedor de pressão. Na época, essa mangueira aqui, ela tinha a dilatação calculada para que ela fosse esse amortecedor de pressão, né? Pressão gerada pela bomba de combustível. Está aqui a bomba dentro do tanque, né? Então a bomba de combustível, ela vai ter lá a pressão dela calibrada por essa mangueira, de forma a manter a moto sempre alimentada, né? Aqui pessoal, dá para ver também de uma maneira bem bacana o pistão lá dentro do cilindro, ó, né? Então esse cara aqui que sobe e desce aqui dentro, fazendo os 4 tempos do motor, que é a admissão, compressão, o momento ou o torque e a exaustão. Por isso que é um motor de 4 tempos. Essa moto também, ela trouxe a inovação do cilindro de diesel e do pistão forjado para essa cilindrada. Então só motos de uma cilindrada maior que tinham essa tecnologia. O que é o cilindro de diesel? Ele não tem uma camisa metálica ali dentro, né? Ele é direto no alumínio. O diesel é um tratamento no cilindro, né, que vai proporcionar durabilidade e leveza no funcionamento. Então você não tem ali o efeito de garrafa térmica, por exemplo. Então a dissipação de calor é melhor, você consegue extrair mais potência de um motor desse. Então esse é um dos grandes benefícios desse motor, que faz com que ele, mesmo com 250 cilindradas, ele tenha uma boa performance. E a durabilidade desse cilindro, ela é equivalente a 5 retíficas. Então se você cuidar bem da sua moto, fizer as manutenções, ela vai proporcionalmente, em relação a uma motocicleta que tenha o cilindro metálico ali, ela vai durar 5 retíficas. O que são as retíficas? Você passar para 0,25, 0,50, em alguns casos 0,75 e 1 milímetro. A quinta retífica não existe, você tem que trocar o cilindro de qualquer maneira. Então esse cilindro é extremamente durável, além de proporcionar uma boa performance. E essa tecnologia é usada até hoje. A primeira moto dessa cilindrada no mundo a usar essa tecnologia foi essa moto aqui. Nós falamos desse sensor híbrido aqui, que tem as 3 funções, e ele mede a temperatura do ar de admissão,
Então o ar que está passando para dentro do motor, é essa temperatura que ele vai medir. Este sensorzinho aqui, que fica no cabeçote da moto, ele mede a temperatura do motor, tá? Então é ele que vai falar para a ECU a temperatura do motor, e esse sensor que está aqui na parte de trás no câmbio, era uma grande sacada da época, porque ele é o sensor de velocidade, né? Então eu fazia um desafio no Salão das Duas Rodas, e eu falava assim, quem achar o cabo de velocímetro da Phaser 250 vai ganhar uma Phaser 250. Ela não tem o cabo convencional de aço aqui, a velocidade era calculada direto no câmbio, né? E outro fator importante, o sistema de gestão eletrônica como um todo, quando ele percebe por esse sensor que a velocidade está se mantendo ou ela está aumentando e o sensor de posição da borboleta está fechado, acontece um fenômeno que chama o cutoff, ou seja, ela para de injetar gasolina, ao contrário do carburador. O carburador está sempre sugando gasolina. Então esse é um dos artifícios que a gestão eletrônica usa para manter a emissão de poluentes baixa e para manter também a economia de combustível em relação ao carburador, né? E mesmo assim, ela controlando aqui toda a emissão de poluentes, ela controlando tudo isso aqui, ainda tem o catalisador que está aqui dentro do escapamento, que converte aqui os gases em elementos menos agressivos ao meio ambiente, inclusive o vapor d'água, né? Então é isso aí, pessoal. Eu estou realmente bastante emocionado de estar do lado dessa moto aqui. Eu quero agradecer bastante a Yamaha por ter me dado essa oportunidade de ter reencontrado essa motocicleta aqui. Agradecer ao Malaman, ao Minoru, a toda essa galera que deixou uma criança feliz hoje. E eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco de informação legal para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado.